procurando um reforço escolar de qualidade para o seu filho ou filha? Vem pro Reforça Vila. Link na descrição do vídeo. Tem também os ataques. Ele anda ao nosso derredor. E, querendo ou não querendo, isso pode... Vocês como um casal, a liderança, vocês têm os seus filhos. Como que vocês conseguem lidar com isso? Quando os desafios vêm? Deve ter tido momentos desafiadores que vocês devem ter olhado um para o outro e falar assim, eu quero parar. Eu acho que não vai dar mais. E o outro chegou, olhou assim, deu um tapa na cabeça, falou, vamos embora. Joelho no chão, vamos orar e vamos ver o que Deus vai determinar. Não teve momentos assim? Quer falar? Se teve a pausa, se teve o silêncio. Não, assim, momento pensar existir, não. Houve hesitação quando nós fomos chamados para assumir a liderança do ministério na nossa igreja. Porque o Joad tem uma certa hierarquia, vamos chamar assim, um organograma, né? Você tem a direção global, lá na base, no escritório central em Novo Hamburgo, a pastora Eliane, e toda a sua equipe lá, que são, né, que dão suporte a ela. E aí você tem o pastor local, que é o pastor Oséias, pastor da nossa igreja, e você tem o chefe funcional. Então nós temos a subordinação ao nosso pastor, da nossa igreja, isso é um princípio do Joad. Nós não somos algo alheio à igreja. Tanto que a gente segue o calendário da igreja, a gente segue as programação que não pode conflitar, a gente, no planejamento nosso, a gente não conflita. E estamos também subordinados ao escritório central, à direção global na pessoa da pastora Eliane. Então, quando nós fomos convidados, foi um desafio. Porque, lembrando, ela nem era líder do Joad, como nós falamos, né? Então eu falei assim, gente, como é que eu vou assumir um ministério desse, né? É complexo, cuidar de pessoas, ser responsável pelas pessoas, cuidar dos líderes, porque a gente precisa cuidar dos líderes, né? O que mais tem hoje em dia no meio cristão são líderes doentes, porque às vezes as igrejas não se atentam para isso, de cuidar. Como é que está a saúde do seu líder? Então a gente, quando nós oramos, né? Nós oramos, ali foi um momento de hesitação. De pensar, será que eu vou assumir isso? Será que eu tenho condições de assumir? O líder anterior era um pastor, né? Aí você pensa, ele era pastor, eu não sou pastor. Esse título, né, carrega... Não é só, para alguns é um nome bonitinho, né? Bonito, só um título. É um peso, né? Uma responsabilidade, um conhecimento, uma habilidade que ele já tem. E eu não me via com isso. Mas, Nath, eu acredito que tudo que nós vivenciamos na nossa vida até hoje, aí quando você vai olhando, né, irmão? Certos movimentos que aconteceram na sua vida, certos lugares que você trabalhou, né? Certos lugares onde você estudou, experiência que você viveu. Quando eu vou olhando isso tudo, eu vou vendo assim, caramba, Deus já estava me preparando para isso aqui. Rapaz, isso é maravilhoso, né? Isso é esplêndido. Deus não faz... Deus não é um jogador de xadrez que joga a jogar. Ih, deu errado. Tomei um checkmate. Deus não faz isso. Deus joga o xadrez sabendo qual é a próxima, sabendo qual é a jogada final. E ele vai ganhar o jogo, porque o jogo já tá ganho. Né? Então, assim, quando nós hesitamos ali, e aí eu orei e falei com ela, falei, olha, eu não vou entrar nessa sozinha, não. Eu só entro se você entrar comigo, mas eu não obriguei. Eu falei, e aí? Vamos orar. E oramos, e Deus confirmou, e ela fez o curso de líder. E foi assim, ela fez o curso de líder e já foi empossada como chefe funcional. Né? Pouco conhecimento, mas tem sido uma bênção. Às vezes eu saio, não estou presente na base para servir no Legendários, né? Ou alguma outra demanda. E ela conduz a base ali de forma maravilhosa. Mas não é só o encontro de sábado, né? A gente ora muito pelo ministério, a gente ora pelos nossos líderes. A nossa base tem 2 anos, se eu não estou enganado. Nós implementamos um momento de oração online dos líderes, toda quarta-feira, 21 horas. Pelo WhatsApp mesmo. Então, no grupo nossos líderes, na nossa base. Toda quarta-feira, 21 horas, a gente ora juntos. E nem sempre todo mundo pode participar,
né? A agenda de corrida de cada um. Esse é o momento que eu sempre falo com os líderes, é entender que nós estamos batalhando uma batalha que é espiritual. E na batalha espiritual, eu tenho que usar as armas espirituais. E a oração é uma delas. O outro cuidado que a gente tem é com os líderes. Um dia desse, por exemplo, fizemos um dia DIN. Lembrando o que é DIN? Divertido, intenso e marcante. Para quem? Para os Juades? Não. Para os líderes. Nós levamos os líderes, subimos ali o Morro do Moreno, né? Fizemos um piquenique lá em cima. E foi uma bênção, cantamos, louvamos, oramos. E foi uma bênção, ministramos ali. Então, há uma preocupação, e isso tem passado pela direção global, né, de cuidarmos dos líderes, porque senão ele cansa, ele desanima, ele desiste, ele não vê relevância no que ele está fazendo. Tem relevância, mas ele não vê, porque ele entra na rotina é terrível o casamento. Então, ele começa o que você está fazendo? Todo sábado. Aí ele começa. Então, ele sempre fala assim, né? Nos planejamentos, quando a gente está planejando a próxima divisa. Líderes, precisa ser divertido, intenso e marcante, primeiramente para você. Porque se for divertido, intenso e marcante para você, vai ser para o júnior e para o adolescente. Então, a gente trabalha isso. E a direção global também trabalha isso através das reuniões ministeriais que são feitas pelo YouTube, quando a pastora ministra para os líderes, né? E, como ela falou, no Encontro Internacional de Líderes, que acontece uma vez por ano. Então, eu participei de 3, um em BH, outro foi em Brasília. Fizemos até um ato simbólico lá, né? Um ato profético, em frente à planada dos ministérios. Ali o congresso, foi uma coisa espetacular. E o último foi em São José do Rio Preto, São Paulo. E o próximo será em Porto Alegre, próximo ali à base, ao escritório central do Juad, onde tudo começou, né? Então, assim, nesse Encontro Nacional de Líder, nós somos ministrados. Porque nós precisamos alimentar. E uma fala que eu acho muito legal, que eu sempre falo, replico para os líderes, a fala da pastora, nós não podemos viver de Juad. E isso vale para qualquer ministério. Se é da adoração, você não pode viver da escala da adoração. Você é, sei lá, da recepção, você não pode viver da escala da recepção. Não importa, o ministério que for, você precisa se alimentar. Você precisa ter devocional diário, oração diária. Porque se você não se alimenta, você é presa fácil. E você vai, como é que eu vou ministrar para junior e adolescente se eu não tenho nada? Se não tem conteúdo, né? Você perguntou, né? É cansativo, não tem como negar que é cansativo. Todo sábado, todo mundo tem sua rotina. E vocês têm uma rotina com 3 filhos, né? Isso. 2 já estão encaminhados, mas Isso. tem um pequenininho, né, com 6 anos, que eu já vi, eu sei que... Doido pra entrar eu correndo um lado... Ele outro, mesmo. É ele mesmo. Então, assim, ele tá apaixonado, inclusive, ele sempre está com a gente, né, nas atividades de classe, ele sempre tá na base. Então, assim, vocês sempre em algum momento vão vê-lo passando, correndo, brincando, pulando, porque ele ainda não tem idade, né? Nossa base, ela contempla as crianças a partir dos 7 anos, então ano que vem, em nome de Jesus, ele está já lá. tá no calendário rodando. Né? Já tá lá. Em Nome de Jesus, primeiro ciclo ele já vai fazer parte. Ele faz em fevereiro. Então, assim, é cansativo, sim, é muito cansativo, né? Mas muito custa aquilo que muito vale, né? Então, assim, é um trabalho que a gente tem de se organizar, não é no sábado. O trabalho, ele acontece no sábado. Mas durante a semana tem toda a programação, tem toda a organização, e tem todo o planejamento. Na quarta-feira, como o Marcos falou, nós temos momento de oração, e nesse mesmo dia é o dia que nós temos o dia do compromisso Juad, que todos os líderes, né, de todas as bases do mundo inteiro, eles se comprometem em divulgar o Juad, em orar pelo Juad, pelos seus líderes, pelos Juads do mundo inteiro. Então, é um movimento,
sabe? Então, ele não acontece só no sábado, ele vem acontecendo ao longo de toda a semana. No sábado, ele é a consequência daquilo que a gente foi se preparando ali. Então, a semana inteira, exatamente. Então, da mesma forma como nós temos a nossa rotina, né, com os trabalhos, com criança, os nossos líderes também têm. Então, assim, para tornar menos pesado, a gente, né, busca sempre estar acompanhando, né, da medida do possível, estar junto, sentar à mesa. Tem momento melhor do que você saber da vida do outro, né, de acompanhar do que estar à mesa com o outro. Então, a gente busca fazer momentos que a gente possa acompanhar os nossos líderes. Tem hora que a gente realmente, né, tem que pedir muito a Deus, né? Sabedoria, né, em tudo, para lidar com algumas situações realmente que saem do nosso controle. A questão, assim, de compromisso é uma coisa muito importante. Os nossos líderes têm compromisso, mas tem a rotina deles, que às vezes ela esbarra no compromisso. Então, isso influencia. E aí nós temos que nos desdobrar como chefes funcionais, nós temos que fazer a base funcionar. Esse é o nosso papel. Eu falo que eu gostaria de estar em classe também, porque eu amo classe, né? A questão de direção é mais com ele. Eu gosto de classe. Mas a gente tem que fazer funcionar. Para que os nossos joados sejam, né, acolhidos, para que eles saiam dali com aquele dia na mente deles, marcado no coração deles. Então, assim, é difícil, é trabalhoso, muito, mas compensa, sabe? Sim. Nós não estamos olhando para cá, nós não estamos olhando para o que estamos fazendo aqui, nós estamos olhando para a eternidade, porque o propósito do Joad é esse, né? Levar essas crianças a conhecer Jesus e para a eternidade. Só complementar, e no sábado, né, o nosso encontro com os Joads começa a partir de 2h30. A gente chega antes com os líderes, 1h30, 1h50. A gente ora com eles. A gente faz alguma dinâmica com eles. A gente ministra uma palavra para eles. Por quê? Porque, como ela falou, são pessoas, seres humanos como nós, têm a vida, né? Tem as correrias, tem as perdas, as frustrações, as decepções, o cansaço. Então, quando a gente percebe até que algum líder, né, não tá ali legal, não tá bem, a gente chega falando, tá tudo bem, como é que tá acontecendo? A gente vai ter outros momentos, né? Diazinho, né? Que a gente vai fazer. Não vou dar spoiler, né? Que eles podem estar assistindo. Mas ele acaba dando. Engraçado, né? Porque eles podem estar assistindo, mas nós vamos levá-los para fazer coisas muito divertidas em tal lugar, que eu não vou dizer o nome. Então, por quê? Porque porque eu faço um corte depois. A gente precisa cuidar deles. Marcos falou que vai levar vocês para tal lugar, botar assim, estampado o banner, né? Então assim, a gente, né, tem um passeio que eu não vou dizer como que é, né, que a gente já pensou. Então assim, mas por quê? Porque não pode ser só o serviço ali. Porque a gente às vezes acaba pensando assim em igreja, né? Às vezes eu tô em igreja desde a barriga da minha mãe, né? Então, não, você tá na igreja, isso é autossustentável. Não é. A pessoa tem dia que ela não vai estar bem. Então, nós precisamos, como liderança, enxergar isso, enxergar o ser humano para além do chamado que ele tem. Então, vamos fazer um passeio assim para tal lugar. Eu tenho certeza que tem pessoas que nunca fizeram esse passeio, né? E vão amar. Então, assim, e aí a gente se diverte. Só nós líderes, sem estar os Joads, ou seja, um momento leve, né? Aí a gente brinca, faz bagunça, né? Canta e ora e chora, né? Em determinado momento se sensibiliza porque Deus toca. E aí a gente vai se tratando, e a gente vai se amando, e vai se apegando, e vai criando esses vínculos, e isso vai fortalecendo o ministério. Então, esse cuidado com a liderança é fundamental. E a gente está aprendendo, né, a fazer isso. A gente está aprendendo. A pastora tem nos orientado muito, mas a gente tem entendido que nós precisamos ter uma atenção especial. Senão, a gente ganha a criança e perde o líder. Faz sentido.